Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vou dar continuidade aqui na segunda parte do vídeo, onde eu explico um pouco do meu testemunho. Eu estava explicando para vocês então no vídeo anterior que geralmente quando a gente é espírita, a gente sempre escuta algo do tipo, você precisa desenvolver a sua mediunidade. Então, eu já era uma pessoa com uma visão muito aberta do mundo espiritual. Eu já tinha uma visão aberta, eu tinha espírito de adivinhação, eu incorporava, enfim, como eu falei no vídeo anterior, né? Eu tinha todas essas questões aí. E eu precisava, então, frequentar um grupo, né? Um grupo fechado, não era um grupo aberto. Porque no Espiritismo existem grupos fechados, que é para aquelas pessoas que estão no nível maior, né? Uma pessoa que tem uma mediunidade muito aguçada, que era o meu caso. Na verdade, o meu caso era os dois, eu estava no nível bem elevado de conhecimento, e eu também tinha a questão da mediunidade, então eu precisava estar no grupo fechado. E aí eu frequentava esse grupo fechado toda semana, e nesse grupo fechado, a nossa base literária era o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo Kardec. E é aí que a coisa começou a complicar, porque eu já tinha frequentado outros grupos fechados em outras ocasiões, em outras casas espíritas, só que nessa casa espírita em que eu estava frequentando, esse grupo fechado, eu não sei porquê, mas começou a me confrontar muito. Eu acho que tem a ver com o fato de que eu já estava com a sementinha já do evangelho verdadeiro, né? Eu já estava sendo ministrada pela Bispa Cléo através do canal dela sem saber, porque eu não sabia que eu estava sendo ministrada, né? Eu achava que eu estava só ouvindo, né, o culto. E eu não tinha noção que eu estava sendo ministrada. E que o Espírito Santo estava começando já a querer habitar em mim. Então eu comecei a frequentar o grupo com questionamentos bíblicos, porque eu estava escutando a Bíblia. E a Bíblia fala que a palavra de Deus é muito clara quanto a isso, que a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu estava ouvindo a palavra de Deus. Então a fé e o Espírito Santo estavam começando a brotar dentro de mim. E aí o que aconteceu é que eu comecei a frequentar esse grupo com esses questionamentos, e eu comecei a colocar os questionamentos para fora. E eu começava a falar com o líder do grupo algumas coisas da Bíblia, e começava a perguntar coisas da Bíblia para ele. E eu falava com ele, mas isso aqui que está na Bíblia não está muito alinhado com o que está escrito no Evangelho de Kardec. E aí ele sempre saía pela tangente, ele sempre desconversava. E eu lembro de um dia, que foi um dia muito marcante esse, que a gente começou a falar de Jesus e ele começou a falar que, porque no Espiritismo a gente aprende assim, que o Jesus foi um espírito muito evoluído, que passou pela Terra, um espírito evoluidíssimo, e que o que ele tinha para fazer aqui ele já fez, e que ele não vai reencarnar novamente, ou seja, ele não vai vir na carne de novo para voltar para a Terra, ele não volta mais. Então a gente aprende no Espiritismo, resumindo, que Jesus não volta mais, o que ele tinha para fazer ele já fez, já deu, pronto e acabou. E eu comecei a confrontar isso com ele, porque a gente começou a estudar sobre Jesus no Evangelho segundo o Espiritismo, tinha passagens bíblicas lá falando sobre Jesus, e eu perguntei para ele se Jesus voltaria. E ele falou que não, que Jesus não volta. E eu comecei a falar com ele, mas na Bíblia está falando que vai voltar. E aí, quando eu começava a aprofundar muito os meus questionamentos, porque como eu falei no vídeo anterior, eu sempre fui uma pessoa altamente questionadora e muito estudiosa, então eu começava a fazer perguntas muito profundas que as outras pessoas não faziam. Começava a fazer perguntas difíceis que as outras pessoas não faziam. As pessoas perguntavam coisas mais assim, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, e elas não saíam dali. Só que eu não queria aceitar só aquilo ali, eu queria saber tudo direitinho como é de verdade. A gente não pode aceitar uma coisa assim, logo de cara, tipo,
isso aqui é isso aqui, pronto e acabou. Não, mas é assim por quê? Por que que é assim? Você tem que saber por quê. Você tem que ter uma fé racional, você tem que ter uma fé inteligente. E os espíritas, quando a gente entra pro espiritismo, a gente aprende que o espiritismo é uma fé racional e é uma fé inteligente. E por que que a gente aprende isso? Porque o espiritismo, ele preenche muito o nosso intelecto. Então, no espiritismo, você tem resposta para tudo. Por exemplo, vou te dar um exemplo bem legal. Uma mulher não consegue engravidar. Ela não consegue engravidar. Ela simplesmente tá seca, tá infértil. Seca não é uma palavra legal, né? Enfim, tá infértil, não consegue engravidar de jeito nenhum. E então o espiritismo explica, aí o espiritismo dá resposta para isso, porque o espiritismo dá resposta para tudo. Ele explica que você não consegue engravidar porque lá na sua outra encarnação você abortou. Aí como você abortou, você agora não tem a chance de ter filho. E isso preenche muito o nosso intelecto, porque a gente fala assim, a gente pensa, nossa, isso aqui é justiça, tá vendo? Você fez uma coisa errada, agora você vai pagar por isso na outra encarnação. Então a gente aprende isso, gente, mas só que o evangelho não é assim, o evangelho de Jesus mesmo, o evangelho genuíno, a palavra de Deus, ela confronta com muitas coisas com relação ao espiritismo, o evangelho de Kardec. Vale ressaltar de novo nesse vídeo, para quem não viu o vídeo anterior, que eu não estou de maneira nenhuma criticando o espiritismo, não estou tentando ofender os espíritas, eu estou falando o que realmente é. E você que é espírita, você sabe que é isso, né? Então, assim, não estou falando nenhuma mentira, estou falando que o que é, e é isso que é, o que é isso daí, né? A gente aprende isso daí no espiritismo. E aí tem essa questão toda, né, de que Jesus não vai voltar e não sei o quê. E foi aí que eu comecei a me incomodar. Porque eu comecei a pensar, gente, mas se a Bíblia tá falando que vai, como é que ele fala que não vai? E todas as vezes que eu confrontava, ou todas as vezes que eu tentava entrar no assunto, ele saía pela tangente, ele falava, não, a gente não tem tempo para conversar isso agora, porque a gente ainda tem que estudar outro livro, e a reunião acaba 8 horas, a gente precisa estudar ainda o livro dos espíritos, então não vou ficar entrando nesses assuntos, vou conversar só os assuntos principais mesmo, não vou ficar entrando nesses assuntos. Então ele sempre dava um jeito de sair pela tangente, ele sempre saía pela tangente e nunca respondia, sabe, as coisas que eu perguntava, e isso foi me deixando bem para baixo, né? Pela minha cara você já pode ver que foi muito frustrante, assim, que eu comecei a ver que eu fazia perguntas e que o negócio não fluía, que ele não respondia. E foi uma época muito difícil da minha vida, essa época, porque eu comecei a me sentir vazia, porque eu perguntava as coisas e as pessoas não respondiam, eu não tinha resposta para aquilo. Comecei, então, a entrar mais de cabeça ainda nos programas da Bispa e comecei a estudar por conta própria, paralelamente comecei a estudar a Bíblia. Então olha só para você ver, no início lá no início mesmo da minha história, quando eu estava te contando, eu ficava só no Evangelho segundo Kardec. Quando eu comecei a escutar algumas pregações aleatoriamente, eu comecei a intensificar essas pregações, aí a sementinha do Espírito Santo começou a ficar aqui no meu coração, isso foi em 2016, quando eu comecei a escutar essas pregações, e aí eu comecei a aguçar a curiosidade. Então tá vendo como que é importante você ouvir a palavra de Deus? A fé vem do ouvir a palavra de Deus. Então eu comecei a ficar cada vez mais assim sedenta e com fome, e o que eu estava aprendendo da Bíblia me satisfazia, e o espiritismo, ele estava satisfazendo só o meu intelecto, quer dizer, ele dava respostas para aquilo que eu queria saber, mas ainda assim não preenchia, ele preenchia só o intelecto, mas ele não preenchia, ficava um vazio ali, e foi nesse vazio que eu estava ali naquela parte de depressão, naquela parte depressiva que eu falei com você há mais tempo aí no vídeo. Aí eu cheguei a mencionar que eu fiquei também, alguns dias ficava trancada no quarto, enfim, quarto fechado, isso tudo também eu te contei agora há pouco. E aí, uma coisa interessante é que
num belo dia, eu deitada lá, na maior bad, na maior deprê e tal, deitada lá assim, não querendo nem levantar da cama, meu marido foi na rua resolver algumas coisas, e aí quando ele foi na rua, ele pegou um cara de bicicleta, ele atropelou um cara de bicicleta, não foi um acidente grave, mas estragou um pouquinho a bicicleta, ele teve que pegar a bicicleta, levar pro conserto e tal. E nessa coisa de pegar o cara, vamos lá, consertar a bicicleta, vamos ver se você machucou, deixa eu te levar pro pronto-socorro, não sei o que, não sei o que. Nessa coisa toda, esse cara aí que caiu de bicicleta, o patrão dele é um pastor. E aí, ele ligou pro patrão, né, e falou que, olha, eu sofri um acidente e tal, então eu vou atrasar um pouquinho aí no serviço e tal, não sei o quê. E o pastor resolveu ir lá no local do acidente para dar uma força para ele, né? E aí, quando o pastor chegou lá para dar essa força aí pro funcionário que estava todo lá com a bicicleta toda estrupiada, ele começou a conversar com meu marido. O pastor começou a conversar com meu marido e o meu marido começou a contar para ele que eu estava numa depressão, que eu estava entrando numa depressão, que eu não estava bem. E aí conversa vai, conversa vem. O pastor falou pro meu marido que ele era especialista em libertação, né? Que ele era especialista em tirar esse tipo de demônio, porque existem várias castas de demônios, né? E existe aquele espírito demoníaco que quer te deixar na cama, em depressão e tudo mais. Então ele disse, olha, eu sou especialista nisso, eu já tô acostumado com esses casos e tal. E se você quiser, eu vou na sua casa, faço uma visita lá para vocês e converso com a sua esposa e faço uma oração, né, para ver se ela melhora um pouco, se ela levanta da cama e tal. E assim foi feito. No mesmo dia, quando meu marido chegou em casa, ele me contou o que tinha acontecido e ele me perguntou se eu gostaria de receber essa visita e eu disse que sim, que eu estava precisando muito de oração. Aí, no mesmo dia, esse pastor chegou lá na minha casa com mais um amigo dele, né? Um homem de Deus também, que hoje nós somos amigos até hoje. Aí chegou com esse amigo dele, conversou um pouco comigo, fez uma oração de libertação. E quando ele fez a oração de libertação, eu não senti nada na hora. E aí eu não senti nada, mas esse amigo dele, né, o Alex, que a gente é amigo até hoje, o Alex, eu sempre vou falar muito dele nos meus vídeos, porque eu sou muito grata a ele por isso, porque ele me ajudou bastante no meu processo de conversão. O Alex falou comigo assim, olha, faz uma oração junto comigo. E aí ele falou, olha nos meus olhos e faz essa oração junto comigo, presta atenção, se concentra e ora desse jeito. Aí a gente começou a orar, ele falava e eu repetia. Aí a oração era, Senhor Jesus, eu quero saber a verdade, não aceito mais ser enganada, e eu quero saber a verdade, somente a verdade, e eu quero que o Senhor me tire desse engano. Quando eu fiz essa oração da boca para fora, porque eu não queria ser crente de jeito nenhum, eu tinha o maior preconceito quanto a isso, nunca gostei de crente, sempre achei que crente que os pastores queriam pegar dinheiro das pessoas e sempre achei crente muito escandaloso, porque qualquer coisinha eles ficam gritando, berrando, louvor super alto, e eu achava que Deus não era surdo, então não precisava daquela gritaria, enfim. Então eu não queria ser crente de jeito nenhum. Então eu fiz aquela oração por educação mesmo. Foi assim, por educação, porque eu falei, o cara veio aqui para orar por mim e tal, eu vou orar. Aí eu peguei e fiz essa oração. E a oração fez efeito. Passando um tempo, eu peguei o telefone desse Alex, engraçado que era para eu ter ligado pro pastor, mas eu não liguei pro pastor. Quem chamou a minha atenção foi o amigo do pastor e não o pastor. E aí ele me chamou a atenção justamente por essa oração e pelo jeito como ele falava. Ele falava de um jeito que eu não sei explicar, mas ele falava de um jeito que me incomodou, sabe? Peguei o telefone dele, peguei o zap dele, né? Porque hoje em dia quem pega telefone é meio complicado, ninguém fica ligando, né? Tudo no zap. Aí eu peguei o zap dele, mandei uma mensagem, a gente começou a conversar e ele começou
a mostrar para mim, né, o verdadeiro evangelho. E aí tudo que eu falava com ele, né, que eu aprendi no Espiritismo, sobre questão de reencarnação, tudo ele ia e me mandava um versículo negando aquilo. Então eu falava que reencarnação existia, ele me mandava um versículo falando, não, olha aqui na Bíblia está falando que ao homem só é permitido morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Aí eu falava, mas eu aprendi no Evangelho de Kardec. Aí ele falava, não, você não aprendeu no Evangelho de Kardec, porque a Bíblia diz que todo evangelho que vem depois da Bíblia é considerado uma maldição, é considerado uma anátema. Então não tem evangelho de ninguém, só tem evangelho de Jesus. Todos os outros evangelhos é tudo pirata, tudo genérico. Então assim foi indo, e ele foi me discipulando, e ele foi me mostrando as coisas, através do conhecimento que ele tem, que ele já é, né, muito fera, assim, ele já está no patamar muito alto, já sabe tudo de cor, a Bíblia. Então ele foi me mostrando tudo isso. Como já deu 15 minutos aqui de vídeo, vou continuar no próximo vídeo, porque como eu te falei, o testemunho é longo, mas é bem bonito. Espero no nosso próximo vídeo. Vamos para lá.